2 Crônicas 35, 2. Vamos ler apenas o verso 2 juntos. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração, pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, como nós precisamos da graça, do conhecimento e da direção do Senhor. O Senhor é nosso alimento. O Senhor é nosso escudo e fortaleza. O Senhor é nosso socorro bem presente. Por isso nos conduza para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, quando nós olhamos a vida cristã, pode deixar o slide o tempo todo, isso. Quando nós olhamos a vida cristã, nós pensamos sobre as nossas dificuldades. Se tem uma coisa bela no cristianismo é que Deus, em Cristo Jesus, falou que nós teríamos provações. Jesus não vendeu para nós um projeto mentiroso. Jesus veio com a sua graça e por sua graça nos entregou um evangelho da salvação. É uma perspectiva completamente diferente. E no evangelho da salvação que Cristo graciosamente nos entregou, Ele disse que nós iríamos enfrentar dificuldades, Ele disse que nós iríamos passar por tribulações, Ele disse que as tentações ficariam rondando a vida de um cristão. Mas todo cristão bem-sucedido, ele enfrenta provações. Quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos, por exemplo, Davi. Davi, ele recebeu um treinamento escondendo-se dos seus inimigos nas cavernas do deserto. Não nos salões de piso de mármore lá dos palácios. O Senhor tirou Davi de um contexto e levou para outro. Um contexto familiar, tranquilo, e no meio da perseguição, você vai encontrar Davi lá na caverna, no meio do deserto. É importante observar que existe uma localização geográfica. Você já pensou ficar no deserto, sozinho, perseguido, desamparado, com fome, com sede, largado, abandonado, enfiado num buraco, com medo de animais? Essa é a realidade de Davi. Mas ali Deus estava tratando aquele homem, naquela circunstância, naquele momento. José recebeu treinamento nas prisões do Egito. Deus permitiu que José fosse entregue pelos seus irmãos, fosse acusado injustamente, começasse de novo a sua vida, passasse por outro problema, começasse de novo a sua história, outro problema, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Nós somos esses diamantes brutos que as provações, os problemas lapidam-nos, e quem está no controle disso é o próprio Senhor Jesus. É o nosso Deus maravilhoso. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos o Deus que nos acompanha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos esse Deus maravilhoso que não nos desampara, e mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está tratando de cada um de nós. Moisés, por exemplo, ele aprendeu e sofreu humilhações, trabalhando como pastor de ovelhas lá nas areias do Sinai. Ele tinha tido uma história de palácio, e agora circunstâncias terríveis na sua vida, erros que ele mesmo cometeu, fez com que ele fosse para longe de todo o seu conforto, de toda a sua vida palaciana, para viver no meio das areias, ali cuidando de animais, pensando sobre toda a sua educação formal, sobre tudo aquilo que ele havia recebido, sendo agora subutilizado nas areias de um deserto. Mas Deus estava trabalhando o Moisés. José também submeteu-se às instruções do professor dele, um sogrão maravilhoso, chamado Labão. Que sogro espetacular! Não sei por que existe piadinha de sogra. Quem fala de sogra não conhece a história dos sogros ruins da Bíblia. As mulheres agora ficaram felizes com isso, não é verdade? Porque Labão era, assim, uma definição teológica bem diplomática, um mala. Ele abusou da boa vontade de Jacó, e Jacó sofreu por 14 anos ali, mas Deus estava trabalhando no coração de Jacó. É só você olhar o resultado na vida desses homens. Davi se tornou o rei mais importante de Israel, de toda a história.
o homem que sai da caverna para reinar, e de maneira absoluta. José tornou-se o segundo homem no comando de todo o Egito, a nação mais poderosa de toda a face da terra, e salvou Israel da fome, sem a ajuda de ninguém. Deus usou ele, no meio daquele palácio todo, ele era o único que podia testemunhar da fé cristã, com autoridade e poder, e ele o fez. Deus usou aquele homem poderosamente. Moisés livrou mais de 2 milhões de pessoas da escravidão. Depois de ter passado por tempos de provação e dificuldade, Deus o levanta como um líder, burilado, tratado, lapidado, para brilhar, para conduzir o povo. Nós olhamos para José, e ele se torna o pai das 12 tribos, e ele ajudou a fundar o alicerce da vinda gloriosa do nosso Messias. Portanto, isso aí, que é uma história óbvia, ululante para muitos dos cristãos, deve ser relembrado como uma confissão de fé de todos nós. A única coisa que você pode fazer durante os tempos de provação é confiar que Deus está no controle. Olhe para a história de homens e mulheres na Bíblia, olhe para a sua própria história. O texto vai dizer, o texto sagrado, que Deus trabalhou o tempo todo na história de pessoas como nós. E creia que esse Deus que está no controle também levará cada um de nós a um destino, e que no final de tudo nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Deus nos constituiu como servos e servas dele, filhos e filhas amadas, nesse processo, e ele deixou claro que não seria fácil a vida cristã. Portanto, esse Deus que conduz a nossa história diz que nós corremos um risco. O risco é de, durante esse processo, perdermos a beleza do relacionamento caloroso com o Senhor. Isso pode acontecer por causa da história. Por exemplo, o contexto desse texto conta a história do avô de Josias, do pai de Josias e do texto que nós lemos do próprio Josias. O avô de Josias foi Manassés. Por isso que eu pedi sua Bíblia ficar aberta. Olha o capítulo 33. Quem foi Manassés? Manassés foi um avô convertido. Ele reinou em Jerusalém por muitos anos, mais de 50 anos, mas Manassés não valia absolutamente nada. Nada. Posso falar mal dele pela ausência, porque ele não está aqui para falar nada mesmo, mas olha o Facebook do Manassés no capítulo 33. Olha o que esse homem aprontou. Olha o versículo 4. Ele edificou altares na casa do Senhor, quando ele era rei de Jerusalém. Ele edificou altares para outros deuses. Olha o verso 6. Ele queimou os seus próprios filhos em oferta a deuses. Eu estou falando de um rei em Jerusalém que pega os seus filhos e, para conseguir sucesso e poder, oferece os seus filhos como oferta viva, queimados vivos, para deuses. Eu já disse isso aqui, já contei como é que isso era feito, e vou relembrar. Fazia-se as deidades com braços assim, eram estátuas enormes, e as mãos da deidade eram de bronze, e era oco. Essa escultura era oca por dentro. Eles enchiam essas mãos de brasas incandescentes, então aquele bronze ficava incandescente. Eles pegavam o bebê, o filho, ia lá e colocavam em cima dessas mãos, dedicando ao Deus. E os pais batiam tambores bem alto para não ouvir o choro dos filhos sendo queimados vivos, para que os deuses pudessem abençoar eles. Deu para entender? Rei de Israel cuidava da casa do Senhor. Diz que, olha o versículo 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito dentro da casa de Deus. A casa de Deus que Deus tinha abençoado, consagrado num relacionamento. Ele pegou ídolos e colocou lá dentro. Sabe o que acontece? O Senhor levantou a nação contra Manassés. Ele perdeu o reinado, ele saiu de Jerusalém preso por ganchos. Prenderam na sua pele ganchos e saíram arrastando ele. Mas, gente, olha o versículo 12 do capítulo 33. E ele, esse Manassés, esse indivíduo, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração. Olha o que diz o texto, e Deus fez o quê? Se tornou
favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés converteu e começou a servir ao Senhor. Gente, se teve chance para Manassés, imagina para nós aqui. Esse é um texto que você vai ficando revoltado, depois vai ficando aliviado, né? Ah, Senhor, como o Senhor é misericordioso. Como o Senhor é misericordioso. Mas aí Manassés morre e começa o reinado do seu filho Amon, e Amon é um pai perdido. Amon não tem a experiência de conversão, ele joga o reino no lixo, e depois dele vem Josias. E Josias, ele é um filho destemido, ele assume o reinado novinho, diz o capítulo 34 e 35, e ele restaura a aliança do povo com Deus, ele reconhece os erros, ele restaura a leitura da palavra do Senhor. E agora, nesse texto, chegamos a um tempo em que o versículo 2 diz que ele estabelece uma relação aonde ele chama os sacerdotes e diz: não percam o ânimo. Olha o versículo 2 que nós lemos: estabeleceu Josias, rei, os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. O que Josias faz aqui? Por que ele tem que animar os sacerdotes? Essa é uma boa pergunta. Por que tem esse versículo que diz que ele tem que animar os sacerdotes? É porque, dependendo do contexto em que nós estamos vivendo, até aqueles que têm mais intimidade com Deus ficam desanimados. Dependendo do contexto em que nós estamos inseridos, até aqueles que têm mais intimidade com o Senhor ficam desanimados. E Josias, nesse processo, ele olha tudo aquilo que estava acontecendo na história do seu povo, tudo que seu avô havia feito, tudo que seu pai fez, e ele então traça um objetivo, e a gente tem que aprender com ele. A primeira coisa é que Josias restaura a adoração ao Senhor. Ele chama os sacerdotes e diz: nós precisamos dar prioridade ao que é prioritário. Prioridades primeiro. Se tem uma coisa boa para gerenciamento de tempo na sua agenda, é prioridades primeiro. Quando você vai aprender a gerir tempo, você tem que aprender que prioridades devem vir primeiro. E Josias diz: sabe o que é prioritário no reino? O que é prioritário no reino é restabelecer o nosso relacionamento com o Senhor. Deus tem que vir antes. Numa época de desânimo, nós temos que recobrar o nosso ânimo, estabelecendo prioridades, e a prioridade é o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos numa época de desânimo muito para o nosso coração, nós começamos a trocar a prioridade, nós deixamos Deus de lado para colocar o nosso eu no trono, somos egocêntricos. Senhor, eu não estou bem, eu quero restaurar a minha caminhada, eu quero restaurar o meu ânimo, e você cai numa armadilha, que é a armadilha do desânimo. Quando esse homem aqui, tentando restaurar todo esse relacionamento do povo com Deus, percebeu isso, ele disse assim: nós precisamos voltar às nossas prioridades, e a prioridade é: vamos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. O que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu estou passando, não interessa, eu quero voltar os meus olhos ao Senhor. E quem é que o Senhor ordenou para colocar a casa em ordem? Os sacerdotes. E o que os sacerdotes devem fazer? Então ele restabelece ele nos cargos. Ele chama os sacerdotes e diz assim: vocês têm uma obra para realizar, vocês têm uma coisa para fazer, portanto, vamos fazer. Ah, estou desanimado. Não, tem de bom ânimo. Vamos ter foco. Quando nós falamos disso, nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus diz que o ânimo ele é restaurado na perspectiva da esperança. E a esperança na Bíblia, ela sempre vem em 3 tempos: passado, presente e futuro. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesses textos. Lamentações, que é depois de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Olha o que diz Lamentações 3, 21. Não vou colocar no data show para não gerar nos irmãos nenhum conforto extremado. Lamentações 3, 21. O que o profeta diz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando começamos a nos sentir desanimados, a armadilha do desânimo chega, busca na sua memória a ação de Deus, o cuidado de Deus.
os momentos em que você sentiu Deus de maneira muito especial e os momentos em que foi tão natural a presença de Deus que você nem sentiu. Você não é obra do acaso, Deus te trouxe até aqui, Deus tem preservado a sua vida, Deus tem cuidado de você. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, no entanto, até aqui nos guardou o Senhor. Ou se você quiser usar a palavra bíblica, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre-se, Deus sempre fez, sempre. E Deus é um Deus que trabalha nos processos, na história. Ele não é um Deus imediatista. Ele é o Deus que continua trabalhando ao longo da nossa história toda. Provérbios capítulo 17, o verso 22, quer ver? Quando eu tenho o coração firmado lá no passado, olho para trás, agradeço a Deus, isso restaura em mim a alegria, a confiança, a esperança, diz a Bíblia. Verso 22, e o coração alegre é bom remédio. Interessante essa palavra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que Deus trabalha na nossa integralidade. Deus não nos vê apenas como uma alma. Deus nos vê de corpo e alma. Deus nos criou por inteiro, corpo e alma. Existem muitas pesquisas que comprovam que pessoas com o mesmo tipo biológico e que enfrentam a mesma enfermidade tem uma diferença de resultado entre aqueles que enfrentam com fé e aqueles que não têm fé em nada. Isso é comprovação científica. Mas isso está lá em Provérbios capítulo 17, há milhares e milhares de anos atrás. A Bíblia já dizia isso, que o coração alegre é bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos, porque Deus quer nos tratar na nossa integralidade. Deus olha para nós, Deus percebe os nossos desejos, nossos anseios, nossa fome, nossa sede, literalmente, e também a nossa alma, as nossas questões internas. Deus cuida de nós. Às vezes você acorda cansado fisicamente, Deus restaura. Às vezes você acorda abatido espiritualmente, Deus restaura. Deus é o Deus presente, Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele também aponta para o futuro. Romanos capítulo 8, vamos lá para Romanos? Romanos capítulo 8, olha o que diz o texto, Romanos 8 a partir do verso 18, o texto diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada, futuro, em nós. A ardente expectativa, presente, da criação, aguarda, futuro, a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita, lá no passado, à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, futuro, será redimida do cativeiro da corrupção, que está no presente, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, no presente, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, passado e agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, passado, igualmente gememos em nosso íntimo, presente, aguardando a adoção de filhos, futuro, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, passado. Ora, a esperança que se vê no presente não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, futuro. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deu para perceber? A Bíblia dialoga em 3 tempos conosco. Ela dialoga com a criação em 3 tempos. E ela está ensinando para você e para mim. Se você está desanimado, olha para o seu passado, eu já agi, estou cuidando, fica tranquilo. Olha para o seu presente, estou com você. E olha para o futuro, você vai ter a vitória. Portanto, amplie a sua visão. Não permita que o desânimo generalizado por aí venha te corroer, consumir. Existe um objetivo. E olha que o texto, volta lá para 2 Crônicas 35:2 diz. Ele diz que esse rei os animou, palavra razak, que significa encorajar. É como se você pegasse uma pessoa e falasse, vai lá. A servirem, os sacerdotes sabiam o que deveriam fazer. Agora, aonde? Na casa do Senhor. Eles sabiam onde eles deveriam estar.
Uma das grandes maravilhas do Novo Testamento, da Nova Aliança, que a vinda de Cristo Jesus concedeu a todos nós, e que é um dos esteios da Reforma Protestante, é o sacerdócio universal de todos os santos. Se no Antigo Testamento o povo precisava de um sacerdote para entrar na presença do Senhor e intermediar as orações, os pedidos, até mesmo o perdão, porque o sacerdote tinha que fazer isso, todo esse processo sacrificial, representando o povo, com a vinda de Cristo Jesus, a morte dele na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e ressuscitando ao terceiro dia, o véu do templo, diz a Bíblia, foi rasgado de alto a baixo, o que significa que todos nós agora somos sacerdotes, todos nós podemos entrar na presença de Deus liberalmente e falar com o Senhor face a face, né? Como diz a palavra do Senhor nessa oração santa. Ou seja, nós podemos falar com Deus sem nenhum mediador, só existe um mediador agora entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Você não precisa marcar a hora com os pastores para vir e falar assim: pastor, eu queria confessar um pecado, o senhor leva diante de Deus para ele perdoar? Graças a Deus por isso. Nós somos os sacerdotes. Nós somos chamados agora para ficarmos animados. Nós somos chamados agora para fazer o que nós já sabemos fazer. Nós já sabemos o que nós devemos fazer. Ler a palavra, orar, meditar na palavra, tirar o tempo devocional na presença do Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, realizar as boas obras não para ganhar algo, mas como expressão de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e portanto, estar no mesmo ambiente, olha o finalzinho lá, na casa do Senhor. Qual é o primeiro ponto que o inimigo tem usado, que o mundo tem usado, e que a nossa carne arma armadilhas para atingir quando nós entramos nesse processo de desânimo? Nós começamos a abandonar a vida da igreja. Uma pessoa, quando ela começa a ficar desanimada, ela fala: não vou na igreja hoje não. Ela é um sacerdote que não está indo para a casa do Senhor, aonde a comunhão, aonde a celebração, aonde o nosso culto sobe como aroma suave na presença do Senhor. Todos nós aqui reunidos, sendo alimentados pela palavra dele, segundo a ação do Espírito Santo dele. Portanto, nós, como sacerdotes, todos nós aqui, não podemos desfalecer. E a palavra de Josias serve para nós hoje. Tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque teve uma pessoa que falou a mesma coisa que Josias. E quando essa pessoa fala, nós temos que ouvir, que é dados aos pés dele como Maria, e não correndo como Marta. João capítulo 16, verso 33. Olha quem fala. João 16, 33. Jesus diz, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom, eu venci o mundo. Essa é a promessa do Cristo que nos deu o sacerdócio, da nova aliança. O nosso rei não é Josias, o nosso rei é Jesus. Josias simbolizava tudo aquilo que o reinado de Cristo Jesus, de maneira perfeita, seria e é para todos nós ainda hoje. Os sacerdotes estavam apenas sendo a sombra dessa revelação que agora conhecemos por completo, esse privilégio que todos nós temos. Por isso, qual é a conclusão? E o que a gente deve levar para casa? Eu ouvi um glória, aleluia, e tem gente olhando no relógio, dizendo: Senhor, foi cedo hoje? Vocês merecem esses presentes de vez em quando, né? Todos nós passamos por sofrimento, todos por dificuldades, e precisamos de encorajamento. E se você entrou aqui hoje assim, busque ajuda. Não sofra sozinho, calado, abandonado, não. Estamos aqui. Nós podemos orar por você. Nós nos preocupamos uns com os outros.
Parece incrível isso, mas existe um povo que se chama igreja. Às vezes a gente não dá conta de tudo, mas você nunca estará sozinho, porque o Senhor nos faz um só. Segunda coisa muito importante para todos nós podemos ajudar aqueles que estão em dificuldade e precisam de encorajamento. Portanto, se você não é alguém que está precisando de encorajamento, você é alguém que pode dar encorajamento. Então, busque ajudar, disponha-se, fale, ore, atenda, abraça, dê atenção, se tu uma bênção. Diga para o Senhor, eis-me aqui, mas também diga para a pessoa do seu lado, eis-me aqui. Não permita que os sofrimentos desse mundo, que as dificuldades desse mundo, fiquem o tempo todo te perturbando. Eles passam, mas eles produzem frutos para a glória eterna. E eu queria encerrar com uma frase que eu achei bastante interessante de Benjamin Franklin. Ele disse o seguinte, vamos ler juntos? Escreva seus sofrimentos na areia e seus benefícios no mármore, porque todo sofrimento vai gerar um benefício eterno. Deus permite para tratar a nossa alma, para nos transformar em pessoas melhores, com grandes experiências com Ele. Não desanime, Deus está conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor continue caminhando conosco com a Tua graça e misericórdia, aquecendo o nosso coração, sentindo a presença do Teu Santo Espírito em todo o tempo. De tal forma, Senhor, que ao vencermos os momentos de dificuldade, possamos ser também auxiliadores, ó Deus, daqueles que estarão enfrentando dificuldades. Nos conduz, ó Deus, nessa relação produtiva, maravilhosa, que só o Senhor pode fazer em nós, por nós e através de nós. Oramos agradecidos, porque na nossa história reconhecemos quantas vezes o Senhor veio com sua graça, misericórdia e nos abençoou. Reconhecemos, ó Deus, que se estamos aqui agora, é porque o Senhor nos deu esse privilégio. E olhamos para o futuro, certos, ó Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor continuará nos abençoando. Abençoe cada família aqui representada, abençoe aqueles que nos assistem pela internet. Estende, Senhor, a maravilhosa graça do Senhor sobre todos, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.